Hoje nós estamos aqui com nosso querido Belo Horizontino aqui, se não for de nascença, é agora nosso. Praticamente. Fernando Duran, ele é dono da Avantgarde Motors. Nós estamos aqui com ele hoje e ele vai contar um pouco mais sobre qual é o mistério de pegar todos esses clientes que têm mais de milhões para gastar em um carro. Tudo bem, Rafael? Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado pelo convite, um prazer. Muito obrigado por você estar contar aqui. um pouquinho da nossa história. Então, Fernando, eu sei que você é uma pessoa que trabalha muito, sei que você é uma pessoa predestinada aí para os carros, mas eu gostaria de saber, assim, como que começou essa história de gostar de vender, de gostar de estar no mercado, de gostar de estar aí lidando com pessoas, né? Porque lidar com pessoas é uma coisa muito difícil, né? Sim, sim. Sem dúvida, trabalhar com pessoas, você tem que, para ter um negócio que você depende de pessoas, você tem que entender de pessoas. Primeira coisa para funcionar. Uhum. Eu trabalho com automóveis há 22 anos. E quantos anos você tem agora? Eu tenho 40. Então eu trabalho desde os 18. Bom, eu tirei carteira e comecei a trabalhar com automóvel. É uma pessoa diferenciada, né? Porque começou a trabalhar com 18 anos no seu próprio negócio, não foi isso? Não, então, eu começar a trabalhar mesmo, eu comecei a trabalhar com 12. Então, eu tenho 28 anos de trabalho. Para quem acha que aconteceu ontem, né? Vamos falar, 28 anos de trabalho, às vezes é mais que a idade de muita gente que acha que aconteceu ontem. Você pode vencer. De automóvel, especificamente, tem 22 anos. E de Avantgarde, eu com meus sócios fundamos ela em 2004. Então, faz agora 17 anos. Uhum. De CNPJ de Avantgarde Motors e de mercado de automóvel nesse segmento, praticamente trabalhei só nesse segmento premium, alto luxo esportivo em 22. E aí, esse gosto por ter chegado até aí, ele veio da infância? Sim, eu falo que eu caí um pouco de paraquedas no mercado de automóveis. Eu comecei trabalhando, eu sempre fui vendedor, né? Eu comecei trabalhando vendendo não por necessidade, mas por opção, em ter o meu dinheiro para poder ter algumas coisas a mais, vendendo chup-chup para alguns geladinho, para outros sacolé, na escola. Eu sou de João Monlevade, não sou de Belo Horizonte. Uhum. Nasci lá e mudei para Belo Horizonte em 94. Sim. Mas durante a minha adolescência, ali, quando eu tinha 12, 13 anos, eu vendia esse chup-chup que eu falo no colégio. Então eu já tinha como que aconteceu isso? Igual eu falei, não que eu precisasse, mas eu queria ter, se eu quisesse comprar uma bicicleta melhor ou um videogame melhor, eu tinha que me virar para fazer isso. Um dia me deu um insight, eu falo que foi bem interessante isso, que realmente foi um insight, onde eu queria poder comprar uma coisa e falei assim, pô, como que eu vou arrumar esse dinheiro? Eu tenho que me virar, né? Em frente à minha escola tinha uma senhora, uma casa em frente ao portão, que ela vendia o geladinho, o chup-chup, todos os dias. E os meus colegas, os alunos da escola, saíam, atravessavam a rua e compravam lá na casa dela. E eu tive um insight que falei, gente, puta, vende pra caramba e tal. E se eu vender isso no intervalo, né, era o recreio, né, que era chamado, eu vou vender antes dela. E no recreio, um monte de gente, a galera, meus amigos lá jogando bola, e eu vendendo chup-chup, e o pessoal jogava bola, ficava com calor, suave, ia lá e comprava. E, putz, com 12 anos, vamos falar, hoje deveria ser em torno de pouco mais de R$1, entre R$1 e R$2, estaria mais ou menos esse valor, eu vendia 40, 50, 60 por dia. Então, para um moleque de 12 anos ganhar aí R$100, cento e poucos, não, era uma fortuna. Era uma fortuna. Era uma fortuna. E aí eu fui juntando dinheiro, eu tinha o meu cofrinho, ia juntando dinheiro, e esse dinheiro eu usava para trocar minhas coisas, vender meus brinquedos, vendia minha bicicleta, comprava outra, vendia meu videogame, comprava outro. Então, por isso que eu falo que eu sempre fui vendedor.
Você entende do mercado quando você faz uma coisa dessa. Eu fui vendedor e eu tive esse, né, eu fui empreendedor quando eu tive essa percepção de fazer uma leitura de uma coisa que acontecia, que era fácil de fazer, porque eu mesmo que fazia. Pegava a grana, eu ia lá, eu comprava o pozinho, eu ia para casa, eu fazia o suco, eu colocava, ensacava, congelava, punha na geladeira, punha no isopor, ia 1 quilômetro para a escola andando, carregando o isopor que devia pesar. Carregando isopor? Carregando isopor que devia pesar na época aí 1/3 do meu peso e ralava e ganhava uma grana para um moleque era uma fortuna. E fui juntando esse dinheiro ao longo de um período. E eu sempre trabalhei, durante esse período, né, eu vendi chup-chup, depois eu fui office boy, eu já entreguei jornal na rua. O meu pai, ele tinha um jornal da cidade, lá em Monlevade. Então, eu já trabalhei no jornal, sendo office boy, entregando jornal tinha os endereços, né, a rota que a gente tinha que fazer. Então, nunca tive vergonha de trabalhar. Coisas que, às vezes, eu sentia na época, assim, os meus amigos, tipo, eu não precisava disso, mas eu trabalhava porque eu gostava. E às vezes era o bullying. Na época não tinha bullying, né? Na época não tinha bullying. Isso é uma coisa que vocês têm que entender, pessoas. Na época, você tinha que aguentar o bullying calado. Exatamente. Por exemplo... Porque não tinha essa palavra. Os meus amigos estavam jogando bola, eu estava vendendo chup-chup. Ah lá, tá vendendo chup-chup, tá carregando o isopor pra casa. E 1000 nomes iam rolando. Tá entregando jornal na rua. Tava entregando com a molecada que trabalhava, entregava o jornal na rua. Fui office boy, enfrentava fila de banco. Eu tinha, vamos falar que na época era bullying, eu tinha bullying, mas beleza, nunca me liguei. E sempre trabalhei, vim para Belo Horizonte, trabalhei com pesquisa de rua. Então também sempre lidei muito com o público. Sempre lidei muito com gente em relação interpessoal, de atendimento, de entrega, isso é uma escola, né? De negociação, tudo. Então eu tenho essa essência de venda, sim. E eu vim para Belo Horizonte, quando eu fiz 18 anos, eu tinha um carro, e aí eu fui trocar esse carro. Aí tinha 3 meses que eu tinha tirado carteira, e aí eu comecei a trabalhar numa loja de carro, que eu cheguei para trocar o carro, brinquei e falei, pô, vocês não estão precisando de vendedor, não? Eu vou fazer faculdade à noite e tenho o dia inteiro livre. Pô, tem um que tá saindo, não quer começar aí? Falo, quero. Que dia? Segunda. Isso era um sábado. Na segunda, eu entrei para a loja, comecei a trabalhar, e de lá para cá, eu não parei mais no segmento automotivo. Já tive outros negócios, já tive restaurante, já tive empresa de tecnologia, de e-commerce, já tive um negócio agro durante um tempozinho, já tive tipo, na época era startup, né? Hoje, ou melhor, hoje seria uma startup, na época não era, de embalagens e tudo. Então, já investi em outros negócios que deram certo, outros deram errado, e que eu trabalhei também. Um restaurante que eu tive durante 4 anos, tive 2, foi uma escola gigantesca de aprendizado, também por lidar com o público, com atendimento, uma rotatividade grande, mão de né? obra, o turnover gigantesco, com uma mão de obra complicada, e com um produto, era japonês, então eu compro produto extremamente melindroso. Foi um negócio que eu tive durante 4 anos, foi uma escola para mim, em todas as áreas, desde a administração, a gestão de pessoas, a treinamento de pessoas, que eu tive que me virar. Teve uma época que eu falei assim, eu tenho que transformar isso aqui. Eu estava andando muito de lado e eu entrei para dentro, até falei assim, eu vou fazer isso aqui virar. E entrei e falei, destrinchei o negócio todo, entendi, me virei, fiz acontecer. Ficou muito interessante. Fiquei 4 anos com esses 2 negócios, porém, teve em 2010, quando a gente fez a primeira transição de loja, a gente está no 3º espaço físico, a Vanguard começou a me demandar muito tempo. Então, não justificava muito eu ter o restaurante, porque me tomava muito tempo, muita energia, muito trabalho. Eu saía da loja de tarde, ia para o restaurante à noite e ficava até 1, 2 horas da manhã trabalhando, ia dormir para acordar de manhã, para ir para a loja, às vezes estava cansado. Então eu vi que a minha produtividade na loja começou a desejar e não justificava eu continuar no restaurante. Eu saí, meus sócios continuaram, fazem grande sucesso aí até hoje, mas foi uma escola muito, muito bacana. Então sempre trabalhei com vendas, com atendimento ao público, com negócio. E isso transicionou para a sua carreira de uma forma bem positiva, né? Porque ter esse leque de conhecimento aí nas outras áreas faz com que você tenha mais uma antena, assim, para saber conhecer das pessoas, né? Sem dúvida. Eu falo assim, igual a gente estava conversando antes, tem muita gente que
que acha que aconteceu ontem. Todas as experiências que eu tive ao longo desses 28 anos de trabalho é uma escola, é um aprendizado, é uma situação, né? São nos tombos, na verdade, que você vai tendo os maiores aprendizados. Então, eu fui juntando isso ao longo desse tempo todo e ainda falo, tem muito, muito que aprender, faço cursos, me atualizo, me conecto com pessoas que eu sei que a gente pode ter uma troca de informação, de experiência e tudo, que não dá para ficar parado, a gente tem que estar sempre buscando evoluir. Eu acho que quando... É questão de opção própria também de cada um, né? Uhum. Eu, na verdade, eu brinco que eu falo que quando eu estou muito estabilizado no trabalho, tá tudo fluindo muito bem. Que legal, é o que todo mundo quer. Mas, eu brinco que me dá depressão. Eu sempre tenho que estar em busca de alguma coisa nova, de uma novidade, de uma mudança, de uma transformação. Para mim não tem essa de, não, beleza, ok, a gente está surfando a onda. É essa hora que eu falo que é o maior perigo do empreendedor, é quando ele se acomoda e aí quando vê a onda já passou, entendeu? Chegou outro e passou na frente. Então, eu sempre estou em busca de ter conhecimento, de estar desenvolvendo, de estar buscando criar uma nova situação. Você diria que você é um empreendedor inquieto? Sou. Eu estou sempre observando tudo que está ao meu redor, o que está acontecendo, quais movimentos estão acontecendo. Essa loja que a gente tem hoje, a Vanguard, como eu disse, a gente está no terceiro espaço físico. A gente ficou 7 anos com uma loja de 400 metros, depois mudamos um passo muito grande para uma loja de quase 3 mil metros. Ficamos lá mais 8 anos e agora a gente foi para uma loja de 6 mil metros. Em termos de espaço físico, é a maior loja da América Latina. E para desenvolver esse projeto, eu fiquei 3 anos pesquisando o mundo, as relações de comunicação e consumo, desde as grandes marcas com o seu público, quanto de pequenos comércios também com o seu público, para entender assim, o que essa pessoa, esse mercado, essa marca faz de melhor para comunicar com esse público. Então, eu dou exemplo, beleza, o meu segmento é automotivo, mas o meu público que consome automóveis, eles consomem outras coisas, eles consomem viagem, hotel, gastronomia, roupa, café, né? Eu falo que eu entrei na Nespresso e tive ideias, eles consomem cultura, igual eu entrei no Museu de Arte, Museu de História Natural, Louvre, entrei em farmácia, em uma grande rede de farmácia de Paris, que eu tive algumas ideias, em loja de chocolate, eu falei, o que meu público consome? Tudo isso. Então, como que essas marcas e essas empresas comunicam com esse público, que também é meu? Dessa forma. Então, vamos ver o que cada um faz de melhor? E fui anotando, fui desenvolvendo, e tive... Poxa, isso é sensacional. Eu te falar, 80% dos insights que a gente trouxe para a Nova Vanguard, que a gente deu o nome, né? A gente fala Vanguard Concept Store, que é uma loja de experiência, apesar que ela ainda não está toda pronta devido aos atrasos de pandemia aí, 80% foram insights que eu tive de outros mercados que não são ligados a automóveis. Mas o público nosso também consome esse mercado. Eu peguei as melhores ideias, fui desenvolvendo, fui polindo e fui trazendo para a Nova Vanguard para ser uma loja de experiência, onde eu brinco, por um acaso a gente também vende automóveis. Então vamos traduzir aqui, pessoas, o que ele está trazendo para nós. Essa pessoa foi entender quem é o público e viu que o público consome outras marcas, outras coisas em outros lugares diferentes. Ele foi lá, nesses lugares, para ver o que essa pessoa está enxergando naquele tipo de marca, o que a marca comunica com ele, por que ele quer se dar àquela marca, por que ele quer comprar aquele determinado sapato, por que aquele chocolate chama a atenção dele, lá em Tóquio e lá em Paris chama outro chocolate, e por que aquilo tem aquele apelo, né? Então, assim, ele se colocou nos sapatos aí do seu consumidor para conseguir enxergar melhor como que o consumidor vê a loja dele e o mercado dele de uma outra perspectiva. Então, as perspectivas são muito importantes, né, Fernando? Sim, a experiência, e aí eu falo que foi pesquisa de campo mesmo, de entrar e às vezes consumir realmente o produto.
ver como que é o atendimento em determinada loja, em determinado segmento. Tem desde lojas que tem o segmento do atendimento digital. Você chega, entra, você tem um iPad, você chega, faz o pedido ali, tudo. E aí eu implantei isso na minha loja, gente, não para você comprar através do iPad, mas onde tem um iPad que você vai ter todas as informações daquele produto. Então eu vi isso foi numa loja de chocolate, por exemplo. Se você quer saber a gama de chocolates que tem, é complicado você ter uma pessoa para ficar explicando para um monte de gente que passa na loja todo dia. Então eles têm vários Se fosse iPads. um museu, né? Tem vários iPads e a pessoa vai chegando, vai lendo lá, e se ela quiser, ela já chega e já compra por ali, o pedido dela já sai. Mas eu trouxe o quê? A comunicação da informação da loja de chocolate, do produto de chocolate, para a minha loja de automóveis, onde eu vou ter um iPad do lado do automóvel, onde o cliente ele chega, ele vê toda a ficha técnica do carro, as fotos, imagens, vídeos e tudo, ele pega o celular dele, ele lê um QR Code dele, ele põe as informações no celular dele, encaminha para o amigo, para a esposa, para o filho, ou leva para casa para depois poder ver. Foi uma coisa que eu tirei de foi uma ideia de uma loja de chocolate. A gente vai ter algumas situações na loja de comunicar. A gente tem, né, muita tecnologia, então tem muita projeção na loja, projeção mapeada e tudo. Eu tirei essa ideia de onde? Do Museu da Luz que fica em Paris. Eu fui ver uma exposição de arte de Van Gogh, onde eram os quadros digitais que iam se passando em todo o galpão. Uma experiência muito bacana. Ou seja, uma galeria de arte que eu trouxe, tive um insight, tive uma ideia, e a gente colocou na loja, e assim fui fazendo, rodei o mundo inteiro, fui Dubai, Nova York, Milão, Miami, Paris. Paris eu fui várias vezes, eu acho que a cidade ela muda muito, porque ela é muito ligada à moda, a moda é muito rápida. Eu falo que tudo que chega primeiro chega na moda, então observei muito esse mercado, até porque os nossos clientes consomem muito isso. Mas rodei o mundo durante 3 anos para ter toda uma ideia e desenvolver um conceito de uma loja diferente. Hoje em dia, gente, o mercado da moda, antigamente na época dos nossos avós, o mercado da moda tinha primavera, verão, outono e inverno, 4 semanas. Que já é muito. 4 mudanças no ano. Já é muito. Hoje existem mais de 50 temporadas em um ano na moda. O que significa que troca o ciclo completamente mais de 50 vezes. Você tem que ter um conhecimento de mundo, um conhecimento de pessoal, um conhecimento de vendas e um conhecimento de um capital de giro e rotatividade de mercadorias e serviços no mundo inteiro, sim, mais de 50 vezes por ano, trocados efetivamente tudo, 50 vezes. Então isso dá uma experiência muito valorosa, né, para o mercado. Foi o mercado que eu mais observei, o mercado da moda, que eu mais tive insight em experiências de atendimento dessas lojas mundo afora e das transições. Paris era muito legal porque eu já fui para lá eu fui para lá 11 ou 12 vezes. Teve ano que eu fui 2, 3 vezes. Todo ano a parte comercial mudava muito. Então você chegava num ano, a loja estava com uma decoração, no outro ano ela estava completamente diferente. A decoração da loja, não só a fachada, né? Não só os produtos, né? Não só a coleção verão 2020, não. A loja ela estava diferente, a comunicação com o público era diferente. Então eu sou muito ligado nisso, em ver as tendências, o que está acontecendo, para eu conseguir também comunicar com o meu cliente, com o meu público, na mesma velocidade que esses grandes players comunicam também, porque é o que o cliente nosso consome. Entendeu? Então tem que estar ali atualizado, né, fazendo todas as mudanças necessárias ali para sempre estar prestando um atendimento, uma entrega diferenciada. Incrível essa história de ir e sentir o que o cliente quer e de contar isso para o próprio cliente, né? Porque isso, na verdade, é uma experiência de espelhamento fantástica, né? Sim. Você está simplesmente extraindo ali do cliente que ele quer e voltando para ele. Tudo buscando em realmente conseguir não só um atendimento de qualidade, mas em gerar uma experiência diferente durante todo o processo entre despertar o desejo da compra até o pós-venda, entrega, o contato depois da entrega do veículo. A gente, né, tenta sempre fazer isso com excelência. Existem falhas, lógico, né, no processo
de tratativas pessoais existem falhas sim, a gente tenta minimizar elas e entender com as falhas também, faz parte errar, e o importante é que quando você erre, você entenda onde foi a falha e aprenda com ela, né? E às vezes até evolua uma determinada situação ali de atendimento. Um feedback interior dentro da loja, né? É uma coisa fantástica, né? De aprendizado mesmo. Sim. Porque os erros que acontecem ali são os erros de um público muito específico, que é o seu público, né? Sim. Quem é essa pessoa? Hoje a gente é muito focado e é bem especialista, eu diria, no segmento premium de alto luxo e de super esportivos. Uhum. Porém, a gente atua eu não falaria assim só nesse segmento. Uhum. É bem grande a variedade de automóveis que a gente vende. O leque de carros ele é bem grande, desde automóveis mais acessíveis até automóveis extremamente exclusivos de um Dá um exemplo preço, de um automóvel acessível, porque às vezes... Um automóvel acessível que eu falo que a gente trabalha na loja, por exemplo, um Toyota Corolla, uma Hilux, uma Tiguan, um Mini Cooper, um Honda HR-V e tudo. É raro ter na loja, mas às vezes a gente tem. O meu cliente, que às vezes ele consome um carro de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, ele também consome esse produto. Mas a gente tem outros clientes também que são consumidores desse produto, que nada impede que eles passem a ser consumidores desses produtos premium que a gente trabalha, que é o nosso foco. Não apenas pelo poder aquisitivo momentâneo, Uhum. mas por despertar o interesse. Eu falo que é muito relativo você definir o seu comprador, o meu cliente. Ok, para ele comprar um carro de 1, 2, 3 milhões, ele tem que ter um poder aquisitivo legal? Tem. Mas não quer dizer que ele pode ter esse poder aquisitivo, sim, e não ser o consumidor desse carro super premium ou desse carro muito caro. Eu falo que eu aprendi isso muito, eu demorei para entender, e foi um dos principais aprendizados que eu tive, que realmente virou minha chave para o atendimento e para o desenvolvimento do meu negócio. Tem gente que eu já cansei de escutar, hoje o mercado está diferente porque os carros têm valorizado, principalmente os carros muito exclusivos, nessa pandemia subiram de preço consideravelmente devido à escassez e a demanda também que aumentou muito, mas eu falo o seguinte, eu já escutei cliente meu falando assim, eu vou comprar um carro de 1 milhão e ano que vem ele vai estar valendo 850, 900. Era mais ou menos a tendência do mercado, o automóvel se desvalorizar 10% a 15% no ano. Uhum. Se eu pegar esse 1 milhão e aplicar ele, daqui a um ano, ele vai ter me rendido 10% a 15%, em épocas de aplicação com uma renda mensal mais alta. Faz sentido? Faz sentido. Então ele falava, eu vou perder 150 e aqui eu vou ganhar 150. Tá bom. Mas não é que você vai perder 150. Você tem que ter, aí vai do cliente que eu te falei. Qual que é o motivo dele comprar um automóvel de 1 milhão de reais, 2 ou 3, ou que seja de 100 mil, 200 mil, que Qual é o proporcionalmente motivo? Se desvalorizam. Aí eu te pergunto, eu tenho a resposta. Tem gente que compra o carro de 1 milhão. Tem gente que compra um quadro de 1 milhão. Tem gente que compra um relógio de 1 milhão. Um anel de 1 milhão. Tem gente que compra um anel de 1 milhão, uma bolsa de 1 milhão, um barco de alguns milhões, uma aeronave de alguns milhões, um helicóptero de um cavalo de alguns milhões. Então, às vezes, para uma pessoa, não justifica se dar 1 milhão em um automóvel. E às vezes ela gasta 1 milhão para viajar, o marido, a esposa e 2 filhos. Só de classe executiva e de volta gasta 200 pau, aí vai ficar num hotel, gasta com o euro do jeito que está agora, apesar que agora não está dando para viajar muito, gasta mais 300 pau de hotel, 400 pau, já foi 600 mil aí. E chega e faz um monte de compra bolsa, compra roupa, compra relógio, gastou mais de 1 milhão na viagem. Com certeza. Mas ele acha 1 milhão num carro muito, mas ele gastou 1 milhão de reais em 15, 20 dias em viagem com a família, você sabe que tem. Hoje se gastar dinheiro tem inúmeras opções. Tem quadros, vamos falar em quadro de 1 milhão de reais, talvez eu falar aqui agora para quem coleciona e entende de arte, fala assim, não,
R$1 milhão não é nem 4. Eu começo a conversar em obra de arte só acima de 5 milhões. Tem mesmo. Né? Então, tem carros também nesses valores, tem cavalos, tem objetos e tudo. Então, eu falo o seguinte, o que vale? Vale você ter uma satisfação pessoal que justifique o seu trabalho que você teve para ter aquele poder de compra e comprar alguma coisa que vai te fazer bem. Né? As mulheres gostam de bolsas, de vestidos, de sapatos. Eu tenho mulheres clientes que gostam de automóvel também, né? Mas segmentando o público, porque às vezes a mulher fica, não, meu marido comprou um carro caro. Mas tá bom, você tem 600 mil, 500 mil, 1 milhão de bolsa e sapato no coisa. E comum, se você pegar isso e for vender, talvez vende, existe esse mercado, existe, mas vai valer 50%, 30%, 40%, e olhe lá. Massa. O automóvel, se você comprar para 1 milhão na hora que ele desvalorizava, você comprou, você usou, você vendeu por 850, 900, tá bom, você gastou R$100 mil para ter uma satisfação pessoal, talvez, durante um tempo. Isso justifica ou não justifica? Então é muito relativo falar o que vale, o que não vale. Eu tenho um cliente que ele tem uma aeronave de um valor legal, tem um barco de uns 4 milhões ou talvez um pouco mais, e ele anda num carro de um utilitário de 200 mil. Ele fala, Fernando, o carro para mim é objeto de trabalho. Eu trabalho com o carro, vou para a obra, e é ferramenta de trabalho. O meu lazer é voar e navegar. Aí ele gasta um dinheiro ali, ele investe o dinheiro dele ali. Porque é para o prazer. Isso. Da mesma forma, eu tenho um cliente que não dá valor nenhum para a aeronave, para o barco, não gosta, e etc. E ele tem prazer no automóvel, desde da emoção em dirigir, do design do veículo, igual eu te falei, eu sou muito mais ligado ao design, à história, tudo do que às vezes a própria velocidade em si. É um objeto de desejo, tem muita coisa. A história do automóvel, ela é muito interessante, é muito legal. Então, eu tenho o cliente que ele tem a satisfação de ter o automóvel. Tem cliente que ele tem um automóvel e ele anda muito pouco, quase nada. Muita gente pergunta, por que o carro está vendendo com 500 quilômetros? Não, tem 2 anos que ele tem esse carro e o carro está com 500 quilômetros, porque ele tem, às vezes, vários carros. Às vezes só de ter o carro é uma conquista, é uma satisfação pessoal. Eu tenho cliente que fala assim, Fernando, eu tenho prazer em chegar em casa e ver o carro na garagem. Tem uma garagem legal, gourmet, recebe os amigos, o carro está lá, como se fosse uma obra de arte. E é uma obra de arte da engenharia, da tecnologia, do design, automotivos. Então, às vezes, igual tem um que está com uma obra de arte, uma tela linda, maravilhosa na sala, às vezes o outro está com uma obra para ele, é uma obra de arte da mecânica na garagem, e nem usa tanto, ele tem o prazer de falar assim, ok, eu gosto, é legal, e anda num carro normal no dia a dia. Então é muito difícil você definir o que que gera, que faz com que cada um consuma ou o automóvel, ou a aeronave, ou a embarcação, ou o relógio, o brilhante, a joia, a viagem. Eu gosto muito de viajar. Eu falo que, né, você viaja, até muito para atualizar do que está acontecendo no mundo, né, para poder ter experiências, conhecer novas culturas. Eu gosto muito. Então tem gente que fala, não, mas você viaja muito, você gasta muito dinheiro. Eu falo, não gasto. Eu invisto, porque eu volto com tanta ideia interessante, e eu trabalho e dá uma renovada, dá uma descansada, e volto com um gasto tão grande, que o que eu produzo nos 15 dias pós toda viagem que eu faço, a viagem fica paga. Então eu falo que ela para mim não custa, é retorno de investimento. Nós vamos a um intervalo, e no próximo bloco nós vamos descobrir quem é mais aprofundadamente essa pessoa que gasta 1, 2, 3, 5 milhões em um carro. Se você está gostando do nosso programa, dê um like no nosso TBT, que a gente vai gostar, e mande suas perguntas, que nós vamos adorar respondê-las, ainda mais nesse tema tão interessante que é o mercado de luxo e a Vanguard Motors, aqui em Belo Horizonte. Já voltamos. Olá, voltamos aqui com o Fernando Durão, da Vanguard Motors, e ele tem muitas histórias para contar aqui sobre essa clientela exclusiva e que, na verdade, busca o que todo cliente de todo o bom produto busca. O produto, mas também a experiência que aquele produto pode proporcionar para as pessoas.
no filme de Sofia Coppola, Encontros e Desencontros, ela mostra muito bem esse ator americano que vai a Tóquio fazer um comercial de um whisky local e que ele ali vivendo uma crise dos 50, 60 anos, revela a ela que eu estava querendo comprar um Porsche, e ela fala, isso significa que você está vendo uma crise de meia-idade. E eu acho muito engraçado isso, porque o Porsche, principalmente depois da pandemia, assim, começou na Grécia, é um lugar que as pessoas consomem muito Porsche, e que depois ficaram muito endividadas por causa do Porsche, mas mesmo com toda a dificuldade da pandemia, quiseram se ater ao Porsche, é um dos primeiros pagamentos que eles fazem quando recuperam o seu poder de compra. E eu queria saber de você, Fernando, alguma coisa que você tem aí a nos contar sobre quem é esse cliente que gasta 2, 3, 5 milhões em um carro? Isso é muito interessante, principalmente eu apurei mais essa leitura nesse período durante a pandemia, porque eu passei por várias experiências na loja de feedbacks de clientes que compraram um carro e que tem muitas histórias extremamente bacanas. E clientes compram o carro da pandemia, sim? O mercado na pandemia aqueceu absurdamente, por Que coisa, vários fatores, depois eu até te explico quais esses fatores. Muita gente liga que quem compra um carro caro, ou né, um carro de uma escuderia famosa, um carro que às vezes é bem exclusivo, quer comprar para chamar atenção, mas nem sempre é desse jeito. Então, quem busca uma Ferrari, uma Lamborghini, um Porsche, uma McLaren, um Aston Martin, tudo, tem todo um porquê atrás disso, que é muito mais do que a grande maioria das pessoas que acham que a pessoa está comprando só pela ostentação ou por chamar atenção. Eu tive uma situação que foi uma das mais bacanas que aconteceu comigo na loja durante a pandemia, que chegou um cliente meu, ele trabalha no segmento de Ceasa, tudo, então um cara que acorda às 3 da manhã para poder trabalhar, porque o negócio dele começa às 4h30, o negócio dele já está funcionando, então vamos falar para ele acordar às 3, ele tem que estar ali dormindo às 8 da noite. Ok, casado com 2 filhos pequenos aí de 4, 5 e 7 anos, 4 e 6 anos, um casal. E mais ou menos no meio do ano passado, no auge da pandemia, ele chegou na loja e foi deixar um carro para vender. Foi na loja para deixar um carro dele para vender. E entrou na loja e tudo, e aí viu a gente tinha uma Porsche, uma 911 conversível. Ele falou, nossa, que carro lindo, maravilhoso, meu sonho de vida é um dia comprar um Porsche desse. Então eu falei, tá, mas por que você não comprar hoje agora? Tá aqui na sua frente. Ainda mais que você falou que você adorou a configuração e tudo. Não é a hora, tudo. Eu falei, mas quando vai ser a hora? E principalmente na pandemia, muita gente começou a refletir, quando é a hora, né? Eu não sei o dia de amanhã. Eu posso morrer agora. Vai que o Covid está aí, toda a gente teve um reflexo muito grande de muita gente em cima disso. Foi até um dos motivos que o consumo aumentou muito de automóveis. Aí eu falei, não, mas não é a hora. Eu falei, em termos de situação financeira, já passou da hora, você já poderia ter há muito tempo. Por que não? Eu fiz essa pergunta, o porquê não? Eu falei, tá. Aí ele pensou, ele falou, é mesmo, vou comprar. E ele foi e comprou o carro. Passaram-se 2, 3 semanas, ele voltou na loja para buscar a documentação do carro e tudo. E eu perguntei, aí, tá gostando do carro? Ele falou, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Nossa, que Só que ele tinha me falado antes que era o sonho da vida dele. Ele poderia ter falado, foi a realização de um sonho. Uhum. Ele falou, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu falei, não, mas por que a melhor coisa que você fez na vida? Né? Você realizou o seu sonho em algo mais? Ele falou, me trouxe conexão com a minha família. Aí eu falei, por quê? Ele falou, Fernando, eu acordo 3 horas da manhã para trabalhar. Trabalho o dia inteiro, chego em casa saio do Ceasa às 4, chego em casa às 5. Meus filhos tá no auge agora, né? Quando tinha aula, os meninos estavam na escola, na natação, no futebol, na casa do coleguinha e tudo, e hoje os meninos todos conectados na internet, no celular, no game, e aquilo ali tudo. Então ele chegava,
tinha pouco tempo com a família ali, os meninos, não, eu tô jogando, pai, não, agora não, e ele passava poucos momentos com eles e ia dormir para no dia seguinte trabalhar. E quando, fora da pandemia, os meninos estavam na escola, então ele falou que convivia com os filhos mais no final de semana, ia almoçar, fazer churrasco em casa e tudo. Ele falou que ele comprou o carro, e aí, quando ele foi em casa, os filhos vieram ver o carro e ele foi passear com as crianças, abaixou a capota e foi dar uma volta pela cidade. A partir daí, os filhos passaram a ligar para ele todo dia, falar, papai, volta mais cedo para a gente passear de carro. Que legal. E aí os meninos já estavam saindo do game e querendo ficar com o pai. Aí saía ele, a esposa e os filhos. Ele falou, Fernando, diariamente agora, todo dia, agora é regra em casa. Tem que chegar e tem que ir passear com os meus filhos e tudo. Ele falou, a proximidade que trouxe da família, a conexão que a família passou a ter depois da compra do carro, foi o motivo dele falar, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Até arrepio aqui de lembrar dessa história, que ela foi forte. Muito bacana, porque ele realizou um sonho, indiretamente, sem ele imaginar, ele trouxe conexão para a família. Então, olha só o que o carro às vezes promove. Isso foi uma situação. E a gente teve várias outras situações, muita gente buscando, por exemplo, carros off-road. Jeep Wrangler agora, né, que tem um Wrangler novo e tudo, para quê? Para fazer uma trilha, para ir para uma cachoeira, para passear abre a capota, tira, vai. Então o carro ele te leva, quando muita gente pergunta assim, ou melhor, quando algumas pessoas perguntam, às vezes em cursos que a gente é questionado e tudo, para fazer uma reflexão, de falar assim, o que você vende? Eu posso, talvez 10 anos, 15 anos atrás, falar, eu vendo carro, eu vendo automóvel, eu vendo carro de luxo, eu vendo carro esportivo. Hoje eu falo que isso é o meio. Eu vendo bons momentos com a família, eu vendo conhecer novos lugares, que o carro te faz isso. Eu vendo adrenalina para quem às vezes quer um carro de alta performance, vai levar para a pista. Eu vendo conexão existem clubes e turmas de segmentos de automóvel. A gente entrega satisfação pessoal, que às vezes é um objeto de desejo, ali tem toda uma história atrás daquela conquista. Então, a satisfação pessoal, conquista, entretenimento, tem muita coisa, conexão com a família, viagem, proporciona conhecer novos lugares e tudo. É muito mais do que simplesmente vender um carro. Então, a gente entrega tudo isso de uma forma que eu comecei a enxergar, fazer essa leitura nos clientes, principalmente na pandemia, que buscaram o carro, inclusive, para viajar. Tinha gente que viajava só de avião, daqui para São Paulo, ou daqui para outros lugares. A pessoa fala, pô, não vou viajar mais de avião. Tive muita gente, muito cliente assim. Agora eu viajo de carro, então eu preciso de um carro que me dê segurança. Então eu vou comprar um carro que tenha um viés voltado mais para segurança. Então a gente vende também segurança, a gente vende carro blindado também, que às vezes, né, a gente vende carro para o Brasil inteiro, então tem lugares que são mais perigosos e tudo. Então é muito mais do que vender carro. Então esse público que você falou, de carros de um valor mais alto, é muito mais do que às vezes só um objeto de desejo e às vezes assim, né, aquele estigma, nossa, tem um carro de determinado valor. Não, tem uma história ali, cada um tem uma história por trás que fez, né, tá comprando aquele veículo e tudo. E os carros, às vezes, muitos dos que a gente trabalham também, hoje, em vários lugares do Brasil, a gente tem pistas, né, autódromos fechados, onde existem clubes e você chega, o pessoal chega, junta uma turma, fecha a pista, fecha o autódromo e vai com o carro para a pista, para o autódromo, para poder dirigir em alta performance, com cursos de pilotagem, com toda uma infraestrutura técnica e de segurança, com ambulância, com tudo que você pode usar o carro com o potencial que ele oferece. Então são inúmeros fatores e isso tudo faz se conectar a outras pessoas, que seja sua família ou que seja um novo grupo de amigos que você vai fazer num evento de final de semana de track day, de curso de pilotagem. Então é bem bacana. O que torna o veículo, na verdade, então, como um meio, né, como você bem colocou, de proporcionar tudo aquilo ali. É uma porta, a gente definiu o nosso produto na loja como uma porta de acesso. O carro, né, porque aí até combina, assim, o carro ele é a porta de acesso para te dar conexão para a família, para te dar mais segurança para viajar, para te dar segurança no trânsito, para te dar adrenalina para dirigir numa pista,
para uma porta de acesso para você conhecer novas pessoas nesses eventos, nesses grupos de carro que tem, é uma porta de acesso para você se conectar mais com a família. Foi muito assertivo essa visão que a gente teve do que o carro, o automóvel, o produto que a gente comercializa pode proporcionar. Essa visão que você tem do cliente, ela é muito mais significativa para o próprio cliente, né? Eu imagino, porque para a pessoa ter tido essa experiência e voltar à sua loja para te contar o que aconteceu, sim, isso foi uma coisa realmente muito significativa para ela e ela te colocou ali como uma pessoa participante daquele momento ali de reviravolta para ela, né? De agradecer o que a gente proporcionou. É muito bacana isso, né? Não, isso é muito gratificante. A gente tenta fazer um trabalho bem personalizado de entender muito o que o cliente procura para poder atender ele da melhor forma. Isso é regra da loja. A gente não faz venda para vender uma vez só. A gente quer vendas recorrentes, que os clientes eles voltem na loja. Ou seja, eu tenho que atender ele da melhor forma e entregar o que ele realmente procura para que ele tenha uma boa experiência ali e ele lembre da gente numa próxima necessidade de uma troca, venda ou compra de carro. Então a gente tenta ver muito qual que é o perfil do cliente, o que ele busca para poder atender ele da melhor forma. Eu tenho inúmeros casos, eu sempre conto, de não que eu falo para cliente. O cliente chega na loja, eu quero comprar esse carro. Eu não te vendo. O cliente falou, como assim? Eu quero comprar, você não vai me vender? Não, vou te vender o carro. Mas por quê? Eu falei, esse carro não vai te atender. Deve ser muito frustrante você ter 5 milhões e falar, não, quero esse carro. Não. Tem um caso que eu sempre conto, que é o caso do meu cliente que quis comprar a Ferrari uma vez e eu falei não com ele. Ele era uma pessoa bem simples e veio comprando, né, já quando ele chegou na loja, ele já tinha um poder aquisitivo legal e tudo, e ele sempre trocava de carro 2 vezes por ano e falava, um dia eu ainda vou comprar uma Ferrari, um dia eu vou ainda comprar uma Ferrari. Ele era um cara que ele foi engraxate. Ele começou a vida como engraxate e depois ele tinha uma rede de farmácias, tinha muitos imóveis alugados, tudo. Cara que trabalhou muito, essa história é muito bacana. E gostava muito de carro, ele falava, um dia eu vou comprar uma Ferrari e vou pôr uma plaquinha nela, um engraxate que conseguiu comprar Ferrari. Eu sempre acreditei na força do trabalho. Então, e foi muito legal a história dele. Ele entrou na loja a primeira vez, comprou um carro e sempre que ele comprava um carro, ele falava, um dia eu ainda vou te comprar uma Ferrari. Só uma curiosidade, essa pessoa é uma pessoa visivelmente simples? Sim. Você bate o olho nela e fala assim, não, as pessoas... Sim. Aí fica mais bacana. Eu gosto. E aí ele foi evoluindo de carros até o dia que eu tinha uma Ferrari na loja. E ele falou assim, vim hoje para comprar Ferrari. Eu falei, tá, mas... E aí? Eu sabia que os carros que ele comprava, ele andava no dia a dia nos carros. Usava mesmo. E não é qualquer um que dirige uma Ferrari. Né? Não é qualquer um que dirige uma Ferrari. E eu falei assim, tá, mas espera aí, você vai comprar Ferrari? Não, vou comprar Ferrari. Eu falei, mas como... Porque você anda no carro no dia a dia, e aí? Ele falou, não, vou andar no dia a dia. Você acha que eu vou comprar Ferrari para deixar guardada na garagem? O sonho da minha vida, vou andar nele dia a dia. Não quero esse negócio de carro na garagem, não. Não vou te vender. Ele ficou louco. Mas como assim não vai me vender? Falei, esse carro, essa Ferrari especificamente, ela não serve para andar no dia a dia, no horário de trânsito que você anda aqui em Belo Horizonte, 6, 7 horas da noite, porque o trânsito está intenso, está engarrafado, o carro vai esquentar, vai ter um desgaste prematuro da embreagem, vai parar com você no meio do caminho e vai te fazer passar raiva. Nossa, você fica com muita raiva. Assim, assim, o carro não foi feito para andar arranca, para. O carro foi feito para você arrancar, andar em alta velocidade. Numa pista, num autódromo, numa autobahn. Não é para ficar aqui na contorno, arranca, para. Ela não vai andar 1 hora, vai esquentar e vai derreter a embreagem, vai te deixar na mão e todo mundo vai ficar falando, a Ferrari que quebrou no meio da rua. Só para quem não sabe, a autobahn é aquela pista de altíssima velocidade que a gente encontra na Alemanha, que não tem limite de velocidade. Você pode ir à vontade. E aí eu falei com ele, pô, mas não dá? Eu falei, não dá. Não serve para você, eu não vou te vender. Vai te dar dor de cabeça, você vai ficar estressado, você vai achar que eu te vendi um carro estragado. O que efetivamente poderia acontecer. O que realmente aconteceria, iria acontecer. Eu falei, eu vou te vender uma Ferrari no dia que você tiver a Ferrari para andar no final de semana, passear e curtir. No dia que for para dia a dia, não serve essa aqui. E aí, se você quiser um carro para o dia a dia, para a proposta que você quer, eu tenho esse outro aqui, que é uma Porsche, tudo isso aqui você pode andar o dia inteiro, não vai te dar
problema nenhum, e você vai gostar. Pô, mas eu quero a Ferrari. Eu falei, mas então compra 2, só a Ferrari não dá. Pô, mas não dá. Tá bom, comprou o Porsche. No primeiro final de semana, me ligou 6 e pouquinho da manhã, era sábado, eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa. 6 horas da manhã, ele ligou e falou, pô, Fernando, obrigado, tô aqui com a capota aberta, tô indo pra praia com minha namorada aqui, tô satisfeito demais, o carro é muito gostoso, tô feliz da vida, que bom, beleza. Eu falei, tá bom, no dia que você for usar a Ferrari pra passear e tudo, a gente troca ele na Ferrari. E aí passou um tempo, 6, 7 meses, ele foi lá na loja e comprou uma outra Ferrari e comprou um outro carro, e ele tinha um carro para o dia a dia e um carro para o final de semana e tudo. Então esse foi um dos momentos que eu sempre falo muito assim, pô, é legal vender uma Ferrari? Eu vou ter uma rentabilidade em cima da venda? Vou, mas se eu não vender para ele, eu vendo para outro. Não preciso, a venda ela não é única, o produto eu posso vender ele para outro. Mas eu gerar uma frustração que eu sabia que ia ter, pela ansiedade de fazer uma venda rápida, eu prefiro não fazer. Eu vou frustrar meu cliente, vou dar dor de cabeça, talvez ele não vai ter um entendimento técnico que o carro, a utilização dele não era correta daquela forma, e aí vai gerar uma frustração. E aí quando eu vendia a Ferrari para ele, era um carro para ele curtir final de semana, ia, passeava e tudo, ele realmente teve a satisfação pessoal que ele buscava. E aí ele entendeu no uso do dia a dia, ele falou, não, agora realmente eu estou entendendo porque que não dá para usar o carro no dia a dia, como você falou. Não que as Ferraris não sejam para usar no dia a dia. Esse modelo específico não era voltado para o uso do dia a dia, mas existem outros modelos que se pode usar no dia a dia sem problema nenhum. E assim como esse cliente, eu tive vários outros clientes que eu fazia a leitura, o cliente, eu quero o carro assim, eu via, bom, não combina muito com o que eu estava lendo que ele buscava no carro. Então eu falo, esse carro não te serve, por X, Y, Z de motivo. Às vezes eu orientava ele até comprar um outro carro em um outro lugar ou em uma concessionária que eu não tinha o que ele buscava naquele momento ali para atender ele. Uhum. E aí eu dava quase que uma consultoria, ajudava ele, nem indicava, né? Compra ali, ou compra esse carro na concessionária ou em tal outro lugar e tudo. E o cara, às vezes a pessoa ficava assim, pô, não, eu quero comprar um produto dele, vou comprar, e ele fala não. Só que isso fazia com que a pessoa visse, o cliente nosso visse, que a gente ele não é um objeto para mim que eu quero só vender e ganhar a minha comissão. Eu quero atender ele da melhor forma para que eu possa sempre atender ele. Então, eu deixar a melhor impressão e dar para ele a melhor opção de solução do que ele busca, isso fica guardado dentro da pessoa. E aí, se ela não comprou comigo hoje, ela vai comprar em outro lugar, quando ela for trocar, ela vai voltar em mim. E mais do que isso, acabou que virou muito caso de mesa de boteco que eu falo, porque tem muito cliente meu que é cliente mesmo, fiel, né? Eu falo que o cliente nosso, ele é vendedor nosso, porque ele fala bem da gente, indica os amigos e tudo. E eu tenho cliente meu que fala assim, pode ir lá na Vanguard, procura o Fernando, ou fulano, ciclano, meu sócio, o Auro, o Rodrigo, ou algum dos vendedores, e o que ele falar para você comprar, você pode comprar, que pode ter certeza que é o carro certo para você. Só por quê? Porque o que eu já quis comprar de carro lá e ele não me vendeu, que falou que não era o carro certo para mim, você pode ter certeza que ele vai fazer com você. Um voto de confiança importante, hein? Entendeu? Então a pessoa chega até mais tranquila para poder comprar um carro. Então a gente tenta fazer toda essa leitura para realmente entregar o que a pessoa precisa. Nem sempre eu vou conseguir fazer. Mas eu falo, gente, não é porque eu não vendi hoje que eu não vou vender daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2. Talvez eu não vou vender para ela, mas eu vou ser tão transparente com essa situação, né? Porque o mercado de carro ele é muito prostituído, às vezes até mal visto. Muita gente acha que, nossa, o cara quer só vender e ganhar ali o lucro dele ou a comissão dele. Se eu não vendo para aquela pessoa ali, que seja uma pessoa que vai trocar de carro talvez só daqui 4 anos, mas a experiência que ela vai ter do atendimento que eu dei, de falar assim, eu não tenho produto para te atender hoje, te indico outro lugar, ele vai passar para o amigo dele, fui lá, o cara chegou, me atendeu, me indicou outro lugar às vezes, ou uma outra opção para eu fazer, e ele não me vendeu o carro que eu fui lá para comprar. Essa transparência, ela dá um resultado positivo posterior tão grande que eu falo que é muito melhor trabalhar desse jeito. É uma venda que eu chamo a venda leve. Honesta. Entendeu? Né? O cliente ele compra e ele te liga para agradecer porque o que você vendeu entrega muito mais do que ele esperava. E não às vezes para reclamar. Igual eu já tive casos também, do cliente insistir muito, comprei o carro, comprei, não está dando para andar no dia a dia, o carro é baixo, o carro raspa, o carro isso aqui. É muito ruim você vender uma coisa e a pessoa comprar e ficar frustrada. Então eu prefiro não vender.
Esse é a regra de ouro que a gente tem na loja, essa transparência com o cliente em sempre atender ele da melhor forma possível. Essa coisa de ser transparente com o cliente é uma regra de ouro, na verdade, Sim. né? Porque, como você disse, tantos outros mercados, inclusive de automóveis, né, se prostituíram ao longo do tempo no sentido de entregar para o cliente aquilo que ele, no momento ali, acha que precisa, mas às vezes não precisa, né? Exatamente. E é muito válido chamar a atenção que, na verdade, não é só o mercado de automóvel que é prostituído. Hoje, então, com a velocidade da informação que a gente tem, todo mundo escuta inúmeros casos. A gente tem o mercado prostituído no meio médico, no meio jurídico, de advogados, no meio... Em toda profissão tem um lado prostituído que eu falo, da pessoa vender o que ela não vai entregar de verdade e da pessoa vender a qualquer custo. Então, quem nunca escutou um caso de um advogado que não gerou uma determinada situação ou medo, provocar um medo num cliente para forçar a fazer um acordo rápido para ele ganhar a comissão dele rápido, o honorário dele rápido? Quantos casos a gente não escuta, às vezes, de médicos que provocam um determinado tipo de situação eu até arrepio. Para o paciente comprar, consumir alguma coisa ou fazer um determinado procedimento que não era necessário. Nossa, Fernando, você está falando uma coisa terrível. Entendeu? Então, a gente está falando assim, né? Às vezes são várias profissões que tem. Vamos falar no meio jornalístico, informações que não são reais, no meio de comunicação e marketing, empresas que, não, vou levantar, marketing digital então todo mundo falando assim, vou fazer o seu negócio bombar. Aí chega, a pessoa derrete dinheiro na internet para fazer, o negócio não vira. Então, todo mercado tem muito disso. Então, e bons profissionais também existem em todos os mercados. Só que o mercado de automóvel ele foi muito estigmatizado, eu acho, porque o automóvel ele chama muita atenção. O meio imobiliário também tem isso. Às vezes a pessoa, o vendedor, o corretor, provoca uma venda ali ou uma compra que às vezes não é aquilo que o cliente está querendo, mas ele vai massacrando tanto que o cliente fala, tá bom, já cansei de olhar, me dá aí, putz, imagina, você comprar um imóvel e depois você vê que aquele não era o que você queria. Nossa. Ou você não sabia, né? Por exemplo, você compra um imóvel que você acha que ele vai te dar uma tranquilidade, só que atrás do prédio você não sabia que tinha um pântano, sei lá. Uma casa de evento que roda evento a madrugada inteira e tem barulho na sua cabeça. Então tem muito isso, né? Todo mercado tem bons e maus, bons profissionais e profissionais ruins também. A gente tenta, né, se destacar um pouquinho nesse segmento aí que realmente ele tem bem prostituído, mas também tem muita gente boa, mas fazendo assim um algo a mais, que é fazer essa leitura do cliente para ter a maior transparência possível no atendimento. Nesse sentido, assim, esse negócio que você está falando de ética, né, na verdade. É uma coisa resumindo, é isso, é ética. É uma coisa que me toca muito. Eu participei, eu sou intérprete simultâneo, né, e também eu participei, eu sou muito ligado à área médica, eu faço tradução de artigos, de livros de medicina, então isso me toca muito. Eu participei de uma candidatura da cadeira de bioética da Unesco no Brasil e a gente conseguiu que o nosso candidato fosse aprovado e ele até subiu a cadeira, infelizmente ele faleceu de Covid recentemente. E o que me chamou a atenção muito são os estigmas, né, que essas pessoas podem carregar mesmo. Às vezes o médico está sendo totalmente ético, mas ele pisa na bola ali uma vez, aquilo ali fica gravado para sempre na mente dos que sofreram, né, com esse deslize. E não porque é uma coisa menos ou mais glamurosa, ou menos ou mais necessária, o mercado automobilístico talvez ficou com essa grande nódoa, né? Que é ter esse estigma assim, da pessoa chegar lá e querer aparecer e que isso não tem nada a ver com a vida dela. Na verdade, tudo que você consome tem muito a ver com sua vida. Sim. Né? São escolhas que você faz no seu dia a dia mesmo, né? É uma coisa recorrente. Então, essa coisa que você fala da ética mesmo no negócio,
coisa extremamente importante para o empreendedor e para a pessoa que quer se dar bem nesse meio é buscar o que a moral de onde você mora, da sua comunidade, implica e o que a ética profissional te deixa, né, como uma palavra de guia para você conseguir ter esse retorno que você tem na sua loja, por exemplo, né? Sim, de ser honesto com as pessoas e as pessoas voltarem a agradecerem e reconhecerem. Isso aí é uma coisa sensacional. Né? É transformar o negócio em perene, ele fica constante. A gente não, é igual eu falo, eu não vendo para hoje, eu vendo para sempre. Então, a gente, né, a base nossa, por ser essa, faz a loja ter uma constância muito grande, uma evolução, né? Começamos a loja numa loja de 400 metros, com 7 carros dentro da loja. Hoje a gente tem um espaço físico de 6.000 metros, com capacidade para 120. Isso em 17 anos, é muito tempo. Mas tem gente que acha, mas tem gente que acha que é pouco. Então, não tem... às vezes a pessoa fala, qual que é a fórmula do sucesso? Transparência, ética, honestidade, foco, constância de trabalho, determinação, empreendedorismo, visão, atualização de tudo que está acontecendo ao seu redor para você ir evoluindo o seu negócio mesmo. E muito trabalho, né? Eu falo, trabalho pra caramba, assim, é muito, muito, muito trabalho mesmo, é muita diário, dedicação. Né? Dedicação mesmo. Muita dedicação. Nesse viés do empreendedorismo stricto sensu mesmo, eu queria que você contasse um pouco pra gente como que você faz lá na sua loja, que é a maior loja da América Latina, senhores, para selecionar o grupo de pessoas que trabalham com você, porque isso é uma coisa que as pessoas carregam esse emblema de caráter, de ética seu com elas, né? Quando elas vão vender o carro. Como é que você monta um time que vai atender a toda a pluralidade desses clientes? Sim, a gente tem muita gente que às vezes manda mensagem, né? O que precisa para trabalhar na Vanguard. Hoje a gente tem... Quando a gente abre uma vaga, vai fazer uma seleção, primeiro a gente tem uma avaliação de perfil da pessoa. A gente tem uma psicóloga que faz uma avaliação de perfil da pessoa para a gente ver se aquele perfil se enquadra no que a gente precisa da vaga, seja ela às vezes para documentação, ou para vendas, ou para pós-vendas, ou para operacional, para motorista e tudo. A gente faz essa avaliação porque existem perfis que são mais adequados para determinados cargos. Uhum. Por exemplo, uma pessoa que é mais... como que eu não vou saber o termo técnico certo agora, mas vamos falar assim, que ela é um pouco até mais acelerada, mais dispersa, está comunicando muito ao mesmo tempo, que é muito comunicativa até em excesso, às vezes não é o perfil ideal para ser uma pessoa que tem que estar ali lidando com documentos, que você tem que ter foco, atenção, tem que ser uma pessoa centrada, entendeu? Então, às vezes, a pessoa ela está buscando por uma vaga de emprego, ela é muito boa sim, mas eu tento fazer esse mapeamento do perfil para achar o perfil adequado. Como que é primeiro eu traço o perfil, como que é o perfil que eu quero para essa vaga? Assim, 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 assado. Passo, né, para a psicóloga, e a gente busca no mercado pessoas através de currículo e tudo, e a gente faz essa avaliação antes de fazer uma entrevista, para saber se o perfil enquadra. No caso do perfil de vendas, que é o que muita gente procura saber, eu não posso ter um perfil único. E nem posso ter, tem gente que acha assim, não, você tem que ter um sistema, uma regra, um perfil único de atendimento. Eu falo, não, meus clientes não são de perfil único. Cada um é de um jeito. Cada pessoa de um jeito. Então, se eu tiver uma pessoa que ela é mais objetiva, eu não posso colocar ela, às vezes, para atender um cliente que é mais sinestésico. Vai dar conflito. Então, a gente tenta mapear a equipe de vendas, ou melhor, tenta mapear, não. A minha equipe de vendas, eu tenho perfis diferentes para que a gente, num todo, consiga atender todos os públicos. Então, eu tenho gente que é melhor de atendimento
presencial de salão, eu tenho gente que é melhor de atendimento online, eu tenho gente que é melhor para fazer captação, eu tenho gente que é melhor para fazer prospecção, e para poder tentar cercar um pouco mais todos os públicos que a gente tem. E quando o cliente chega na loja, você vai falar, tá, mas o cliente chegou na loja, como que você vai identificar o perfil dele? Isso é a grande coisa, né? Como? Não tem como eu fazer uma entrevista, né, antes para poder identificar. Às vezes alguns clientes, sim, a gente consegue identificar eles e a gente segmenta para determinado atendente, colaborador, vendedor e tudo, porque eles vão se comunicar de uma forma mais efetiva, de uma forma né? mais eficiente. Mas quando o cliente chega na loja pela primeira vez, que a gente não tem contato nenhum, a gente tenta ver se o vendedor consegue fazer um pouco essa leitura e tratar com o cliente da forma que ele queira. Pode não ser do perfil do vendedor o perfil do cliente, mas a gente faz todo adaptar um treinamento de PNL e tal, de programação neurolinguística, para que o vendedor ele tenha um pouco mais de conhecimento para passar a informação e fazer a comunicação da forma que dele, né? o cliente vai entender e vai absorver melhor, né? Para ficar um atendimento até mais personalizado, mais leve e mais eficiente também. Vocês veem aí que tem todo o seu mistério aí, mas nada que uma preparação boa de um bom vendedor igual o Fernando Duran para ensinar para a gente como é que faz aí essa prospecção, tanto da sua equipe quanto a prospecção aí dos seus clientes. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e a gente volta já já com o Fernando Duran e os seus segredos aí sobre carros, milhões e milhões de seguidores e milhões de reais gastos nesse mercado de luxo. Voltamos já. Voltamos aqui, gente, no nosso programa super especial sobre carros, experiência de compra e venda, experiência do cliente, essa loja sensacional, que é a maior loja da América Latina, do Avantgarde Motors aqui em Belo Horizonte, que é uma loja, como o Fernando Duran mesmo falou, uma loja de experiências. Não somente uma loja para você entrar e comprar o carro. Uma loja que você vive ali momentos e que te propicia várias outras coisas sem ser exatamente comprar um carro. Como que é isso, Fernando? Como eu te disse, a loja, a gente fez um projeto para ser uma loja de experiência. Já estamos com ela pronta fisicamente, assim, né? A grande parte já tem um ano e pouquinho, porém a gente ainda está de portas fechadas, né? Não abrimos ela ao público, devido ao momento aí, o cenário de Covid e tudo, para a segurança da nossa equipe, dos nossos clientes. Então a gente faz muito o atendimento online, a venda online, que a gente, inclusive, foi muito interessante, que o que a gente aprendeu, realmente aprendeu, muito, né, a fazer a venda online, que eu falo, não sabia, eu achava que eu sabia. Ninguém sabia antes de pandemia o que era online, gente. Eu achava que eu sabia, a gente mudou muito e foi bem bacana, e esse aprendizado todo. A gente criou uma loja com o intuito de ser uma loja de experiência. O que tem na loja de diferente? Como eu te disse, a gente considera que o automóvel é a porta de acesso. E a gente enxergou muito isso do automóvel conectando as pessoas, principalmente no quesito encontros de carros, encontros de automóveis e tudo. Então, isso é comum mesmo. A loja, a gente tem um espaço muito grande, são 6.000 metros, onde a gente tem vários espaços segmentados para determinado fim. Por exemplo, eu tenho um salão que a gente chama de salão underground, que ele é até um pouco mais escuro. A gente tem uma programação visual de mapping na parede. É uma parede de mais de 50 metros de largura por 4 metros de altura, que eu faço toda uma projeção mapeada nela, que é onde que eu tive essa ideia do Museu da Luz lá de Paris e tudo. É um espaço de 1.500 metros aproximadamente, que ele é voltado para quê? Qual que é o intuito dele? Eu consigo fazer encontros de automóveis lá. Então eu consigo chamar 20, 30 clientes, promover um jantar. Vamos exemplificar. Eu vou fazer um jantar para os proprietários de Ferrari em Belo Horizonte, que são alguns clientes nossos e outros amigos deles. Eles podem ir no evento,
parar o carro dentro da loja. Então, eles têm a segurança de estar, né, o carro não está na rua nem nada, e um quer ver o carro do outro, como é que é e tudo, então os carros eles ficam expostos, os clientes ficam interagindo entre eles ali. Eu tenho todo um mapping na parede onde que eu consigo colocar, por exemplo, a história da Ferrari ali e contar a história da Ferrari. Eu consigo fazer um lançamento automotivo ali, eu consigo ver uma Fórmula 1. Vamos ver uma Fórmula 1 na loja? E, né, tem um painel gigantesco, é muito, muito bacana. Tem todo um sistema de áudio profissional e tudo, para poder fazer esse tipo de evento, para poder fazer um lançamento de um carro, para poder, inclusive, fazer outros tipos de evento que não tem nada a ver com automóvel. Por exemplo, a gente quer trazer muito o mercado e o universo feminino para dentro da loja. Então, a gente tem conversas de um dia fazer um desfile de moda interno lá. Nossa, sensacional. Onde eu vou ter, né, assim, aí toda a parte nossa de tecnologia, tudo, a gente tem mais de 30 projetores espalhados na loja. Pô, a gente consegue fazer muita coisa, desde, só para você ter uma ideia, a gente consegue fazer desde um jantar para clientes, quanto fazer um desfile de moda. Eu consigo fazer um leilão de ou obra de arte, ou gado, ou cavalo virtual, através das projeções, que existe isso em vários lugares, né? A gente consegue fazer onde o cliente pode ir, pode parar o carro, inclusive, dentro da loja, nesse momento de pandemia, participar do leilão de dentro do carro. Isso é uma situação. Eu tenho um mini cinema na loja. Não, mas para que o mini cinema? Para o deleite dos clientes, gente. As marcas hoje, elas lançam um produto, lançam um carro e disponibilizam imediatamente teasers e vídeos e apresentações do veículo. Então, por exemplo, eu dou muito esse exemplo porque eu achei, foi um dos primeiros que eu vi, que eu achei muito bem feito. A Land Rover, né, lançou a última Evoque agora, em 2019 e 20, e ela fez um vídeo de apresentação de 12 minutos do carro. Então eu tenho um mini cinema onde, se um cliente meu quiser ver um vídeo de apresentação de 10, 12 minutos, que não é muito, vai ter uma explicação ultra mega detalhada do carro, com muito mais propriedade do que a minha equipe de vendas fazendo, porque a gente não consegue conhecer tudo de todos os carros. Então, esse mini cinema pode ser usado para isso, como eu posso usar ele para, num sábado, fazer uma sessão pipoca com monitor, colocar a criançada e a molecada lá vendo o filme Carros, por exemplo, enquanto os pais estão na loja olhando algum carro e tudo. Então, ele tem esse cinema voltado para desde uma apresentação de carro, como também para o entretenimento dos clientes, das famílias, das esposas e das crianças. A loja voltada, né, a gente está com um projeto de realmente trazer esse universo feminino para dentro da loja, que tem uma situação que é bem interessante, que eu falo o seguinte: para cada 10 homens que vão comprar um carro e perguntam à mulher, esposa, namorada, irmã, amiga, outra denominação, sobre o que ela acha, 9 vão, entre aspas, obedecer à opinião da mulher. Por exemplo, se o meu cliente vai lá e vai comprar um carro branco, a mulher chega e fala, mas você vai comprar branco? Assim, ele já comprou o carro. Falou, comprei branco. Mas branco? Ah, não, eu queria preto. Mas não é para você, é para mim. Ah, mas eu não gosto de branco. Não. O cara não compra o branco e vai comprar o preto. Com certeza. Então, eu falo assim, gente, e um vai falar, problema seu, o carro é para mim, eu gostei, eu vou comprar. E aí você pega do outro lado, as mulheres têm carros, compram carros e tudo. Mas eu conto nos dedos as clientes que eu tenho que vão na loja, chegam e compram e negociam, sabe o que quer e escolhe. Sozinhas. A grande maioria vai com o marido, o pai, o amigo, tudo com alguém para dar uma assessoria, porque ela se sente insegura no processo de compra. Ela sabe o carro que ela ela sabe o modelo que ela quer, a cor, a faixa de preço que ela quer gastar. Mas ela tem medo, às vezes, de ser enganada comercialmente na situação. E isso a gente quer trazer para a loja para poder dar toda uma tranquilidade e trazer essa confiança para que a mulher ela possa ir na loja e fazer a escolha dela sozinha. Como? A gente vai trazer ela para o universo
avant-garde, que a gente chama, com vários outros temas e atividades e coisas de interesse delas, como moda, como entretenimento. A gente vai abrir, vai ter um restaurante na loja agora, que vai ser inaugurado assim, ou melhor, já está pronto o restaurante, assim que possível, né, na pandemia ele será aberto, que também é um lugar para entretenimento. Aí a gente tem vários salões com dispostos para poder receber eventos externos também. A gente já fez vários eventos na loja antiga, já fizemos lançamento imobiliário em Miami, na época que Miami estava barato, né? O dólar estava, saudade, o dólar 1,60, realmente. 1,80. Lançamento imobiliário em Miami, já fizemos investimentos em Portugal, já fizemos lançamento de agência de turismo de luxo, lançamento de anuário de arquitetura, já fizemos lançamento de coleção de joias de uma joalheria das mais tradicionais de Belo Horizonte, a gente fez lá. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, o nosso público consome tudo. Então, já nessa experiência que a gente teve já de muitos anos, a gente fez a loja muito voltada para receber esses tipos de evento. A infraestrutura da loja realmente é bem bacana, ela tem uma capacidade de receber eventos de 20 pessoas para eventos de 500 pessoas. A gente vai ter um auditório lá para também poder fazer outros tipos de eventos, treinamento, network, tudo. É todo um complexo que eu falo, que é o universo avant-garde, onde se torna uma loja de experiência e, por um acaso, tem carro lá para poder ser vendido também. Que coisa maravilhosa, hein? E o público já sabe que existe essa estrutura? Os clientes mais próximos, sim, né, que eles acompanham mais. A gente teve toda uma comunicação um pouco de lançamento da loja, que foi mais limitada devido ao período, mas quando a gente abrir, ainda tem outras coisas para a gente colocar e fazer funcionar, onde que a gente quer atingir todo esse público, o universo masculino, o universo feminino, o universo infantil e o universo família, onde ir na avant-garde vai ser legal, vai ter atividade para todo mundo, vai ter entretenimento para todo mundo, porque eu não quero vender o carro só para o homem, eu quero vender o carro para o homem, para a mulher, para a família, para a conexão de toda essa unidade aí, que aí as coisas acontecem depois que você consegue acertar essa linha de trabalho, as coisas acontecem numa velocidade muito maior, né? A entrega fica muito melhor. O cliente ele fica extremamente mais satisfeito e é onde que a gente fala que a gente entrega uma experiência diferente. Ele não vai lá, às vezes, em busca de comprar um carro. Às vezes eu vou estar entregando um evento onde ele vai adquirir conhecimento ou vai fazer network. Lá na loja tem muito disso, as pessoas fazem network porque um trabalha com uma coisa, o outro trabalha com a outra, eles trocam figurinha ali e acaba que, de repente, um está prestando serviço para o outro, está consumindo determinado produto do outro. Isso é muito interessante. Então, é muito mais do que só vender o carro, é entregar o algo a mais para esse cliente nosso, desde network, entretenimento, lazer, satisfação pessoal e por aí vai. Incentivador cultural, né? Assim, uma loja que tem tantas coisas assim para oferecer. É essa ideia. Que coisa boa. Entregar, inclusive, cultura também. Né? Porque tudo isso faz parte aí de uma cultura nossa que gosta de automóveis e que gosta de todas as coisas que permeiam esse mundo do automóvel, que é, na verdade, a família e todas as coisas que a família gosta de fazer, né? Sim. E se isso aí estiver junto em um lugar... Em dezembro a gente até teve, dezembro passado, uma exposição de arte em 2 andares da loja, que foi muito bacana, mas ela foi bem limitada por causa do fluxo de gente, né? Eram pequenos turnos de 30 pessoas bem espaçados para poder fazer, mas, por exemplo, uma loja de carro fazendo uma exposição de arte, né? Bem diferente, foi muito legal. Então, assim, o que tem para a gente fazer tem muita coisa para vir pela frente ainda, muita novidade. Só a pandemia ajudar a gente, né? Assim que possível. Falando assim de um tema contemporâneo, que é uma preocupação de vários líderes mundiais e também é uma preocupação nossa, que é a questão do meio ambiente, né, e tudo, e que é onde a gente vê assim que os prospectores de petróleo do mundo inteiro estão com essa demanda, né, de diminuir as pegadas de carbono aí, né, nos seus afazeres, e que surge a ideia do carro eletrônico ou do carro elétrico. Como que você vê esse futuro? Você consegue enxergar realmente o carro elétrico dentro de uma realidade que faz parte da realidade dos seus clientes? O que acontece? Não é nem futuro, né? Hoje já é presente. Os carros elétricos já estão aí na
nas ruas, mundo afora. A matriz energética hoje, eu acho que a gente não tem como escapar dela ou não querer. Existe até uma frustração para alguns consumidores de carros super esportivos, onde eles gostam do barulho, do ronco do carro, vamos se dizer assim, mudar, né? do motor a combustão, e que estão ficando um pouco frustrados com as grandes marcas, né? Vamos falar as marcas, supermarcas aí, Ferrari, Lamborghini, Porsche, tudo, eles estão indo no caminho híbridos e elétricos, e não vai ter jeito de fugir disso. Tanto que as fórmulas de carro, né, Fórmula 1, e temos também a Fórmula E, que é a fórmula de carros elétricos. O que é aquilo ali? Aquilo ali é um trabalho que é desenvolvido para quê? Os carros, eles são desenvolvidos na pista, e na pista eles tiram a tecnologia para levar para as ruas. Então a Fórmula 1, ela tem todo um desenvolvimento de potência, de performance, de freio, de pneu, de borracha, de aerodinâmica todo, que é estudado ali na Fórmula 1 pelas fábricas, né? Que você vê as fábricas que vendem os carros, elas participam da Fórmula 1 justamente como laboratório de desenvolvimento de produto, e trazem para os carros. E tem a Fórmula E, que é a fórmula dos carros elétricos. Por que dela? Porque também dali vai se extrair a tecnologia levada para os carros que a gente tem na rua hoje. Uma coisa que eu acho ainda muito complicada, principalmente a nível de Brasil, é que os carros elétricos e híbridos estão aqui, mas a infraestrutura que a gente tem para abastecimento dos carros é muito complicada. Por quê? Leva-se um tempo considerável para carregar um carro, às vezes de 8 a 20, 30 horas, dependendo. Mas tudo bem, você fala assim, você deixa o carro carregando 8 horas, que é o horário que você tem em casa à noite dormindo, e você vai ter uma carga de 400 quilômetros, que é um tanque cheio de combustível. Legal, funciona, bacana. Mas não são todos os lugares que você consegue, todas as residências que você consegue ter essa opção de colocar uma estação de carregamento onde vai carregar o carro em 8 horas. Existem prédios, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, que não aceitam instalação de estação de carregamento. Por quê? Por causa da infraestrutura elétrica do prédio, tudo. Carga, né? Por quê? Tudo bem, o prédio consegue, né, ele está preparado para receber 1, 2, 3. Mas e um prédio que tem 100 apartamentos? Vai chegar uma hora que talvez vão ter 100 carros elétricos ou híbridos. Conta, né? E aí como que faz isso? Então tem um gargalozinho aí de como a solução vai ser a solução para o carregamento. É lógico que é tecnologia exponencial. Hoje o carro gasta 8 horas para carregar, mas aí o prédio não tem como dar um suporte, às vezes, para todos os moradores se tiverem carros elétricos. Mas pode ser que daqui a alguns anos, ou melhor, vai ser que daqui a uns anos não vai gastar mais 8 horas, talvez vai gastar 1 hora, né? Não gasta 1 hora para carregar um telefone hoje, vai gastar 2 minutos para carregar um telefone e 1 hora para carregar um carro. E aí já começam a ter os carregamentos, os carregadores inteligentes, que enquanto um está carregando, o outro não está, e faz a distribuição de carga, tudo. Tem muita situação, muita água para correr ainda. Então, assim, ok, os carros existem, estão aí, já estão na rua, estão sendo comercializados. Mas até conseguir fazer que toda essa infraestrutura funcione aqui no Brasil, no mundo inteiro em si, mas principalmente aqui no Brasil, por causa da deficiência de distribuição de energia, a oscilação de carga que a gente tem, aqui em Belo Horizonte é muito complexa, a variação de tensão que a gente tem, inclusive na loja eu passo por isso, a gente tem uma energia que deveria chegar lá a 220, ela chega a 204, 207. Isso me atrapalha no funcionamento do ar-condicionado da empresa. Ele tem um leitor de segurança lá que quando cai muita energia, o ar-condicionado ele destrava. Isso é o quê? É problema da CEMIG, vou falar aí, ó. É problema da CEMIG que o meu ponto de energia lá na rua é o último que chega. E eu já cheguei, já briguei, já pedi, eles vão e falam que não tem oscilação, eu meço, faço e não se resolve. Então, a infraestrutura energética que a gente tem que ter para ter o suporte para carregar os carros elétricos ainda, ela é bem complexa. Vai ter que ter, né, um trabalho, um empenho, um investimento muito grande na infra, que vai de encontro com a evolução também dos carros elétricos e postos de carregamento. Daqui a pouco vão, né, igual tem posto de gasolina, vai ter posto de carregamento e tudo. Então, assim,
É muita coisa que tem que acontecer. Falar em quanto tempo que isso vai estar implantado, funcionando 100%, assim, igual você pega um carro, vai no posto, abastece com gasolina e sai, eu não sei te precisar, se vai ser 5 anos, vai ser 10 anos. Eu sei que, sim, tem muita coisa para fazer, que tem um dever de casa grande para as fábricas, para os fabricantes e para a infraestrutura dos países ainda desenvolverem para suprir essa necessidade aí de carregamento de energia nos carros. Isso é uma questão, então, na verdade, que foge, né, um pouco da alçada da pessoa que está querendo aí proporcionar, né, para os seus clientes o melhor da tecnologia que está chegando, né, porque às vezes o país mesmo não tem mesmo a limitação, né, de ter um carro que ele anda 400 quilômetros com uma carga elétrica, ok, porque tem carros a combustão, a gasolina, que não andam 400 quilômetros com um tanque. Mas você tem posto de gasolina na cidade inteira, em todas as estradas. Dependendo para onde que a pessoa for viajar com um carro elétrico, ela fica limitada e ela não consegue ir. Então tem isso. Então existe, o mercado existe. Mas, por exemplo, qual que é o uso? Isso é uma coisa muito importante, por exemplo, de se tratar com o cliente. Quero comprar um carro elétrico, conceito legal, não polui, não faz barulho, tem aceleração bem rápida, tem um monte de coisa super interessante. Vou usar dentro da cidade, funciona. Dá para eu carregar em casa, funciona. Tenho carregador no trabalho, funciona. Vou usar o carro para viajar no final de semana. Para onde que você vai? Dependendo, não te atende. Mas eu ponho para carregar no meio da estrada. Você vai ficar 8 horas lá, 7 horas, 6 horas, 5. Não funciona. O lugar que você vai parar no meio da estrada, será que vai ter tomada para você carregar? Às vezes vai apagar a luz do lugar todo. Entendeu? Não tem um monte de variável aí que até para se vender um carro elétrico, né, e para se comprar também é importante o consumidor saber pelas limitações, às vezes, que o carro ainda tem hoje. Mas não é nem o futuro, é o presente. Está acontecendo e alguém vai ter que arrumar uma solução para isso. Isso aí a gente fica na mão das pessoas que entendem do assunto e tomara, né, gente, que essas pessoas... Eu fico brincando assim com os meus amigos, olha, toda vez que o telefone, que a ligação cai, eu fico assim, gente, o homem foi à Lua, a ligação ainda está caindo. Hoje a gente tem muita gente ligando mais por WhatsApp, né, que é por internet, que tem dia que parece que tá um caos. Você fala assim, putz, é melhor ligar pela internet do que pelo telefone. Nem Wi-Fi, internet da rua, do que pelo telefone, que cai constantemente. A mesma ligação cai 2, 3, 4, 5 vezes, fala, liga no WhatsApp, porque a qualidade da ligação tá melhor. Então é infraestrutura, né? São problemas de infraestrutura aí, já loucura, que a gente tem em várias em tecnologias, em vários segmentos. Eu queria abordar um tema que você estava abordando comigo quando a gente estava não em frente às câmeras, que é aquela coisa da pós-venda e do profissional que você vê aí, que talvez seria interessante para as lojas de carros, as concessionárias e tudo terem, mas que você não encontra no mercado esse profissional. Acho interessante falar sobre isso, porque às vezes as pessoas querem aí investir numa carreira nova e que tenha um mercado de trabalho crescente, e às vezes não sabem o que é isso. E aí a gente conseguiu aí ver que existe um espaço de crescimento aí para esse profissional. Qual seria o perfil desse profissional? Isso é bem bacana de falar e pontuar pelo seguinte: carro é especificamente no automóvel, né? Carro é uma máquina estraga. Antigamente era tudo muito mecânico, então você tinha o profissional que chamava mecânico, para ir ali trabalhar a parte do carro e trocar uma peça e tudo. Hoje, quem diria que a gente ia ficar assim, né? Nossa, que saudade do carro mecânico. Do carro mecânico, sem ABS, sem airbag, sem controle de tração, sem câmbio automático. E uma pessoa só conseguiria... E hoje os carros estão cada dia mais eletrônicos. A gente estava falando de carro elétrico agora, né? O carro elétrico ele é muito mais tecnologia do que mecânica. Então, né, o carro é uma máquina estraga, e hoje o carro é uma máquina com muita tecnologia, e tecnologia também dá bug. Quem não tem um computador, um notebook, um celular que às vezes não trava? Tecnologia. Que fica obsoleto rapidamente. Sim, né? Tecnologia. Então, no segmento automotivo especificamente, hoje a gente tem carros com
uma quantidade, uma tecnologia embarcada tão grande, tão grande, tão grande, que não é mais o mecânico de antigamente que vai saber mexer naquilo ali. Hoje a gente tem que ter um engenheiro elétrico, né, às vezes um engenheiro mecânico elétrico que ainda fale pelo menos no mínimo inglês. Para quê? Sistema, computador, plug no carro, leitura, diagnóstico, contato com a fábrica na Europa ou em outro lugar do mundo para poder entender o que aquele carro está. Porque às vezes aquele carro está com erro de sistema, de atualização de software, igual um computador estraga. Não precisa nem falar que a gente não tem inúmeros centenas de profissionais disponíveis no mercado assim, e que isso também tem um custo para os concessionários e para as oficinas diferente. Uma mão de obra extremamente qualificada, ela custa, né? Ela custa mais. E aí a gente tem aquela questão da mudança de cultura. Uhum. O cliente ele compra um determinado automóvel que exige uma manutenção um pouco mais refinada e requintada. Ela tem um outro custo. Só que você implantar isso para um cliente que está com o costume da mão de obra de custo mecânico, é difícil. Então, até o empresário, ele fica assim, se eu investir na tecnologia, no conhecimento técnico, a minha conta não vai fechar para resolver o problema. Então, tem uns delays de informação, onde que a concessionária, a oficina tem que entrar em contato com o fabricante, Brasil para entrar em contato com o fabricante Europa, tem todo um delay de informação e às vezes falhas de treinamento, de conhecimento, de capacitação técnica, que realmente deixam a desejar. Hoje a gente ainda enfrenta o cenário Covid, que a reposição de peças, às vezes, está muito difícil. As fábricas, tem fabricante que às vezes não está recebendo o chip para colocar no módulo, para poder exportar para o Brasil, para poder colocar no carro. E aí, né, a gente tem meses, dependendo, para poder solucionar um problema de um carro. O que eu falo muito é importante que os clientes eles tenham ciência dessas variáveis. Ou seja, onde que está o gargalo? Na comunicação cliente-empresa. Então, você conseguir dar para o seu cliente o máximo de transparência e de feedback, antecipar as informações, você evita o desgaste dele até não conseguir entender muito da situação. Eu falo que isso começa desde o início do processo da venda. Se você fizer uma venda transparente, leve e tudo, e dar todo o atendimento para o cliente, se tiver um problema, ok, meu carro estragou, meu carro está coisa assim. Ele não vai achar que, igual eu brinco, eu falo assim, o carro estragou, o problema é nosso, né? Tipo, não, o problema é seu, o carro estragou, não. Beleza, o carro tem garantia de fábrica, o carro teve um defeito mecânico e eletrônico e a gente está aqui para ajudar a solucionar, estando em garantia ou não estando. Então, essa forma de comunicar com o cliente, de saber passar para o cliente a informação correta, com toda a transparência, com todas as variáveis, isso é muito importante. Um diferencial que a gente tem lá na loja, que você pergunta, mas como que você lidar com isso? Existem todas as questões legais, né, que são obrigações que toda empresa deve ter em garantias, em código do consumidor, em pós-venda, mas a gente, isso eu falo, isso é obrigação, é inquestionável, um direito do consumidor é uma obrigação do vendedor. Mas eu viro e falo, a Vanguard, a gente tem uma linha que vai muito mais além da obrigação. Eu falo, nós temos um serviço para o cliente praticamente de concierge, que é o quê? Desde quando ele comprou o carro, de uma determinada situação que ele precisa de resolver de algum problema que deu o carro, é raro acontecer? É raro, mas acontece, máquina estraga. A gente está ali para solucionar, para atender e tudo. Mas eu tento ver a forma mais rápida de solucionar aquele problema. Tem o cliente que ele fala, pô, eu tenho 10 carros, se demorar 20 dias, 30 dias, para mim não tem problema. Eu espero, tá tranquilo. Você faz só a interface aí com a concessionária, com a oficina e tudo, porque eu não tenho tempo para isso e não entendo. A gente faz isso. Se o cliente falou, putz, eu só tenho esse carro, não dá para eu ficar 15 dias sem o carro. Eu não preciso trocar o carro para ele em 15 dias. Eu tenho até 30 dias. A fábrica, na verdade, se ele tiver em garantia de fábrica, só após 30 dias ela tem que trocar o carro ou devolver o dinheiro, alguns outros fatores. O meu cliente, se estiver com 5 dias e tiver um problema, ele não puder ficar sem o carro durante um determinado período, eu vou resolver o problema dele ou
alugando um carro e deixando com ele, ou emprestando um outro carro, perguntando, o que você quer? Você quer o dinheiro de volta? Você quer trocar num outro carro? Você quer fazer tudo? Então, é o quê? Solucionar o problema, a situação, a demanda do cliente imediatamente, de acordo com a necessidade dele. Tem um cliente que vai falar, não tem problema, vou esperar aqui, gosto do carro, não tenho pressa. E tem um cliente que ele fala, não, preciso que seja solucionado hoje. E não é todo mundo que chega e soluciona hoje, porque às vezes solucionar hoje custa. E aí o pessoal fala assim, não é minha obrigação, estou dentro do meu direito, tenho 30 dias para resolver. Não vou resolver. Opção e direito de trabalho de cada um. Com a gente lá não é desse jeito. A gente, sim, tem uma demanda, vamos pegar e vamos resolver ela na hora, o quanto antes, para poder ter esse pós-venda, né? Superar a expectativa do cliente também no momento de frustração dele. E o serviço de concierge que eu falo, é ter um algo a mais, que às vezes eu vendi o carro para o cliente, já tem 6 meses, 1 ano, 2 anos, e não tem mais, né? Vamos falar, não tem um vínculo comercial naquela operação ali, naquele produto ali. Mas ele liga e fala assim, pô, tô precisando fazer revisão no meu carro, tô precisando trocar os pneus, tô precisando fazer um polimento no carro e tudo. A gente tem um setor lá na loja que a gente cuida disso para o cliente, não que a gente não faz esses serviços internos e nem vende esses serviços. Mas eu auxilio ele nessas demandas. Por quê? Pela expertise que a gente tem no mercado, pelos contatos que a gente tem no mercado, e o cliente, detalhe, ele não vai pagar mais por isso, ele vai pagar menos. Por quê? Eu compro uma quantidade de pneus por ano muito grande. Então eu tenho um desconto com o fornecedor. Se o meu cliente for comprar, ele não sabe nem onde que ele vai comprar, dependendo do tipo do pneu, e não vai ter desconto. Eu consigo negociar, eu consigo comprar, eu consigo ter mais agilidade, às vezes, na entrega, e consigo entregar para ele mais barato, eu não cobro por isso. Esse é o algo a mais que eu dou para ele, para quando se ele precisa trocar o pneu, ele lembra de mim, quando ele for trocar de carro, ele não vai lembrar. Com certeza. Entendeu? Então, são esses tipos de situação, revisão, manutenção, cuidados com o carro. E para mim também, muito mais do que entregar isso, eu vou estar ajudando a cuidar do veículo, do carro do cliente, que muitas das vezes vai voltar para mim. Então, eu dar essa assistência de todo o pós-venda, de todo o cuidado eu vou estar ajudando a cuidar de um produto que vai voltar a ser meu. Então, isso é muito importante. Então, a gente dá, eu viro e falo com o cliente meu, se acontecer alguma coisa, me liga. Principalmente se tiver algum tipo de acidente, tiver que fazer algum reparo no carro, pintar alguma pintura, fala assim, me liga, a hora que for, mas não manda para qualquer lugar, não. Porque depois esse carro porque senão volta depois ruim. Aí a gente vai ter um desacerto de valores. Então, eu prefiro pegar para resolver, para poder, além de fazer da melhor forma, porque um dia o automóvel pode voltar para mim, e além de dar todo o suporte para o cliente, para ele, eu falo, eu tenho que trazer para ele tranquilidade, prazer, lazer, satisfação. O carro não é para dar dor de cabeça, o carro é para dar alegria e satisfação. A dor de cabeça deixa comigo. Então a gente entrega também esse algo a mais. Aí, independente do tempo que o cliente comprou, fora dos 3 meses de garantia, 1 ano depois, 2 anos depois, eu estou ali para ajudar a demanda que ele tiver, se tiver ao nosso alcance. Eu fiquei com vontade de comprar um carro lá com o Fernando agora, para ter todos esses benefícios. Fernando, queria te agradecer demais. Eu que agradeço. Essa entrevista foi sensacional, gostei demais de conversar com você e de mostrar aí para o nosso pessoal aí como que acontece lá a Mágica Vanguard, que realmente é uma coisa diferenciada e que a gente tem prazer de divulgar um profissional que gosta tanto do que faz e que entra na vida das pessoas para fazer não somente uma venda, mas para melhorar ali até uma conexão entre os filhos e o pai, e achei isso sensacional. Essa foi demais, essa história. Obrigado pelo convite, pela oportunidade aí de estar falando um pouquinho do nosso trabalho. Foi um prazer. Valeu, obrigado. Obrigado a vocês por terem assistido, por estarem conosco. Foi um prazer aqui entrevistar o Fernando Duran. Ele é realmente uma pessoa que gosta do que faz e que prospecta expertise, cultura e aquele gosto de ajudar a pessoa que convive com ele, tanto como cliente como colaborador. Gostaria de agradecer a vocês pela audiência. Até a próxima. Beleza. Obrigado, viu, Fernando? Adorei. Valeu demais.